relação aos contratos de obra e serviço de engenharia, eu tenho que respeitar as normas relativas a quê? Disposição adequada de resíduos sólidos, né? Então é óbvio, se eu tenho um canteiro de obra está executando, por exemplo, uma escavação por uma fundação de um prédio, o descarte desse material tem que ser colocado em local licenciado, com licenciamento ambiental, em situações de demolição, com descarte de material de obra, tudo isso tem que atender à legislação vigente, as resoluções do CONAMA. Mitigação por condicionantes e compensação ambiental. Então, todo empreendimento que cause impacto direto ou indireto no meio ambiente, que se exija licenciamento ambiental, as condicionantes devem ser obedecidas. E se numa obra não atenda essas condicionantes, eu corro o risco de perder o licenciamento e paralisar a execução da obra, trazendo prejuízo para a sociedade. Utilização de produtos, equipamentos e serviços que favoreçam a redução do consumo de energia e recursos naturais. Mais uma vez, a sustentabilidade aparecendo aqui na nova lei de licitações, como um aspecto muito importante. Mas lembrando, uma coisa é modismo, outra coisa é sustentabilidade. Há 15, 20 anos atrás, os painéis fotovoltaicos não eram viáveis do ponto de vista econômico a sua implantação. Hoje eles são. Então você implantar, por exemplo, no telhado de um edifício público, painéis para captar energia solar e transformar em eletricidade, se for viável para redução de consumo, vai estar contribuindo para a sustentabilidade e reduzindo também o custo da conta de energia elétrica desse órgão. Utilização de produtos, de equipamentos e serviços com energia elétrica, já falamos. Avaliação do impacto de vizinhança. Então, o impacto de vizinhança é uma exigência de várias prefeituras. Por exemplo, eu vou construir uma sede nova do meu órgão. Essa sede nova vai ser construída na área central de uma cidade. Vai causar impacto no trânsito, estacionamento, fluxos de pessoas intensas em horário de expediente. Então, todo esse impacto tem que ser analisado e avaliado para ver se é viável a implantação dessa edificação naquelas condições, naquele local. Então, essa avaliação tem que ser feita, inclusive, é exigência de várias prefeituras. Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e material é um aspecto importantíssimo, ainda mais obras de terraplenagem, de infraestrutura. Você está construindo uma rodovia, está construindo uma rua, se deparou com um achado arqueológico, você tem que parar de imediato a execução, porque se você continuar, você vai ser responsabilizado e crime ambiental é inafiançável. Então, tem que tomar muito cuidado com esses achados. E outro aspecto importante é a acessibilidade. Você adaptar um prédio existente para acessibilidade tem um custo muito maior do que já trabalhar num projeto acessível. Então, é importante que em todo retrofit, em toda a construção de um prédio novo, eu atenda às normas de acessibilidade. E as nossas normas da ABNT de acessibilidade estão bem detalhadas e tem todas as informações necessárias para se fazer um bom projeto. Na contratação de serviços, atender o princípio da padronização e do parcelamento. Então, é importante que esse princípio seja atendido, inclusive dar respaldo para a definição de marcas. Eu tenho um prédio público, o primeiro andar foi reformado e eu defini, no primeiro pavimento, um tipo de piso sem amarrar marca. Se eu vou fazer a reforma do segundo pavimento, eu tenho subsídios para poder definir marca daquele piso que foi adotado no primeiro pavimento, porque senão eu vou ter problema de padronagem de piso. Cada andar está com um padrão diferente. Outra questão da padronização é, por exemplo, questão de manutenção. Manutenção de equipamento, eu adoto um equipamento, contrato um serviço de manutenção e outros equipamentos a serem adquiridos seguirem o mesmo modelo para eu economizar na manutenção. A gente adota muito isso em cartuchos de impressora. Se eu tenho impressora HP no meu órgão, eu mantenho um padrão HP, inclusive para aquisição de cartucho, porque senão eu vou ter que fazer aquisição de HP, aquisição de Canon, eu vou estar toda hora fazendo aquisições de produtos diferentes. Isso, além de afetar a economicidade, é de difícil gestão, principalmente gestão de estoque. No parcelamento, considerar a responsabilidade técnica, o custo de vários contratos para administração e a ampliação da competição. Eu já passei uma situação em que determinado órgão contratou 7 empresas diferentes para fazer a reforma de um prédio. Imagina o caos. Uma empresa responsável por instalação elétrica, outra instalação hidráulica, outro revestimentos, outro a parede drywall.
Imagina o caos de quem estava fiscalizando essa obra. Em determinado dia deu um vazamento de água no final de semana. E para achar o culpado foi impossível, porque uma empresa colocou a culpa na outra. E teve serviço que foi refeito. E como não se achou o culpado, a administração pública teve que arcar com esse prejuízo. Na licitação de serviços de manutenção e assistência técnica, o edital deverá definir o local da realização dos serviços, admitida a existência de deslocamento da técnica ao local da repartição ou a exigência de que o contratado tenha unidade de prestação de serviços à distância compatível com as necessidades da administração. Aí isso tem muito a ver com os contratos com acordo de nível de serviço. Se eu amarrei um determinado período para ser atendido aquela manutenção, né, eu tendo um técnico residente é muito confortável, mas tem um custo muito alto. E o risco envolvido em relação aos encargos trabalhistas é significativo. Se eu tenho um prestador de serviço, né, por demanda, que ele tem condição de se deslocar e atender a um prazo razoável, né, eu adotar esse modelo é muito mais interessante, porque além de reduzir custos, né, eu não vou ter riscos trabalhistas que eu teria com uma mão de obra residente. Poderão ser objeto da execução por terceiros de atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam a área de competência legal do órgão ou entidade, vedada a administração ou seus agentes a contratação de serviço terceirizado, indicar expressamente as pessoas. É muito comum, em mudança de serviço continuado, a empresa que entra aproveitar a mão de obra da empresa que sai. Mas isso é um acordo entre as empresas. É muito comum a empresa terceirizada perguntar: vocês têm indicação de pessoas para assumir o cargo? Pessoal, muito cuidado nessa hora. Por quê? É atribuição da empresa contratada fazer um processo seletivo. Eu não quero João, Pedro ou Joaquim. Eu quero profissionais capacitados para desenvolver tais atividades. E a escolha desses profissionais é uma atribuição da empresa contratada. Fixar salário inferior ao piso definido por lei, né? Então, eu tenho que atender o piso salarial, sempre. Estabelecer vínculo de subordinação com funcionário terceirizado. Para algumas atividades é até um pouco complicado, porque é comum o secretariado ser contratado como serviço terceirizado, né? Então, o gestor tem uma secretária, ele vai ter um mínimo de relação profissional com ela no trato no dia a dia. Mas sempre na medida do possível, busque o preposto da empresa para tratar de atribuições e execução de atividades dos terceirizados, né, para evitar problemas futuros. Por quê? Se cria um vínculo de subordinação, isso pode gerar algum problema trabalhista depois. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso de salários pagos, né? Também a lei não permite. Demandar a funcionário a execução de tarefas fora do escopo. Então, eu tenho uma recepcionista e atribuir para ela atividades de secretariado. Não pode, né? As atribuições dela são de recepcionista. Isso está definido no edital, está definido no contrato. Se eu coloco atribuições a mais, além de gerar um problema contratual com acréscimo de valores, vai gerar também problemas trabalhistas para a administração pública. E prever em edital exigências que constituam intervenção indevida na gestão interna do contratado. Então, lembrando, é papel do contratado fazer a gestão do pessoal dele. Eu tenho que atuar como fiscal. Deveria ter uma pessoa na recepção de tal hora a tal hora. Deveria ter um vigilante armado de noite de tal hora a tal hora. Eu fiscalizo isso. O serviço de manutenção de limpeza não foi feito adequadamente, porque na virada do turno tem sujeira nos banheiros. Eu vou utilizar as cláusulas contratuais para cobrar o resultado nesse contrato. Mediante justificativa expressa, pode-se contratar mais de uma empresa para executar o mesmo serviço. Isso é uma inovação interessante da lei também. Quando eu estava no Ministério Público Federal, nós tínhamos o contrato de pintura de paredes. Só que os membros do Ministério Público, né, eles costumam tirar as férias, claro, né, no meio do ano e tem um recesso no final do ano. E era justamente o período de pico de solicitação de pintura de gabinetes. Conclusão, eu não posso dimensionar os pintores residentes pelo pico. Eu tenho que, né, dimensionar pela mediana. Então, o que foi que eu propus? Fazer um contrato de pintura por demanda para atender os períodos de pico,
houve uma certa reação do jurídico, porque ele interpretou que eu estava fazendo 2 contratos para o mesmo objeto, e a lei não permitia. E eu expliquei que, apesar de ser tudo pintura, eram objetos distintos. Um era a pintura, né, com mão de obra para serviço terceirizado, e outro era a pintura por demanda. Demonstrei a economicidade e havia inviabilidade de adotar um único contrato. Aceitaram e foi feito, a muito custo. Agora não. A lei permite essas contratações simultâneas, desde que o objeto pudesse ser contratado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado e a múltipla execução for conveniente para atender a administração. Só que tem um detalhe, são 2 contratos. Eu estou executando o mesmo tipo de serviço com 2 contratos. São 2 contratos, são 2 gestões contratuais distintas. Quando eu falo de dedicação exclusiva de mão de obra, quer dizer, a mão de obra residente, eu tenho que tomar alguns cuidados. Por quê? Né? O contratado deverá apresentar a comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas com o FGTS, em especial alguns aspectos, porque nesse caso específico pode gerar uma responsabilização para o gestor em relação aos encargos trabalhistas e previdenciários na Justiça do Trabalho. Então tem que verificar o quê? Registro de ponto, recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e 13º salário, comprovante de depósito do FGTS, recibo de concessão de pagamento e férias e seu adicional, recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias do pessoal demitido, recibo de pagamento de vale transporte e vale alimentação, conforme norma coletiva. Então todos esses cuidados têm que ser tomados quando eu sou gestor de um contrato com dedicação exclusiva de mão de obra.